Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5. Peço que os irmãos, mesmo assentados, leiam comigo os versos 1 e 2. Mesmo assentados, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 1 e 2, vamos ler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Agora o capítulo 6, o verso 20, irmãos, leiamos juntos. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que será que o apóstolo Paulo colocou, inspirado por Deus, entre esse começo terrível e essa ordem final, nesse trecho do livro que forma um bloco na epístola, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Essa epístola, a primeira epístola aos Coríntios, foi escrita para a gente, meus irmãos. Gente. Não é alguma coisa que está lá fora do contexto da humanidade. E escrita para a gente mais ou menos no ano 52, 53 da nossa era. Escrita para a gente, como cremos, a quarta das cartas paulinas. Então nós já estudamos a epístola aos Gálatas, a primeira e a segunda epístolas aos Tessalonicenses, e seguindo a ordem cronológica de escrita, agora estudamos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Como são muitos textos e a ideia é alcançarmos o máximo de informações nestes textos de Paulo no correr deste ano, então me atenho inicialmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios para os capítulos 5 e 6. Capítulos que, creio, nunca foram objeto de pregação em lugar praticamente nenhum. Raramente alguém escuta uma pregação nesses textos. Raramente, portanto, alguém prega nesses textos. E por quê? Porque são textos difíceis, meus irmãos, complexos, importantes, significativos para nós hoje. Mas nós tendemos a passar por cima deles. Mesmo quando fazemos a simples leitura, lemos e vamos em frente. E hoje pretendo me debruçar nesses textos com os irmãos. Textos escritos a uma igreja em Corinto. Capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Logo, a carta não é para Corinto. A carta é para a igreja em Corinto. Igreja que passava pelas influências da cidade onde ela surgiu. A igreja em Corinto, igreja que estava num centro de poder romano na Grécia Antiga. A cidade de Corinto foi dominada pelos romanos cerca de 200 anos antes de Paulo escrever a sua carta. Cerca de 150 anos antes de Cristo, foi dominada lá. E depois de um século, ela foi reorganizada, refundada pelo famoso Caio Júlio César, ditador de Roma. Ele transformou Corinto numa cidade colônia e fez de Corinto uma capital, uma cidade importante, grande, central, para aquela península que hoje nós chamamos de Grécia e que naquela época era chamada de Acaia. Corinto, capital da Acaia.
ela tinha então cidadãos que eram tratados como romanos. Lembram-se de Paulo? Paulo era de Tarso. Mesmo sendo da religião e da etnia judaica, ele era um cidadão com, vamos dizer nos dias de hoje, cédula de identidade romana. Assim eram os que moravam em Corinto, romanos, mesmo sendo gregos. Mas eles tinham uma cultura e a religião deles era grega. Contudo, sob o poder romano, eles tinham a lei romana. Lei romana, cidade grega, cultura grega, religião grega. E essa era uma cidade muito próspera, porque ela tinha em si um porto muito importante, que trazia mercadorias lá do Oriente Médio, da Ásia, e Ásia, quando se refere assim nas Escrituras, quer dizer a atual Turquia. Ásia quer dizer Turquia. Trazia então mercadorias e esparramava isso pela própria Acaia, atual Grécia, e eram levadas também além, mesmo para a região do mar, entre a Península Itálica e a Península da Acaia, e para a região que hoje se conhece como os Balcãs. Chegava a mercadoria e era comercializada para o norte. Espero que você esteja enxergando alguma coisa do que eu estou dizendo aqui. Então, uma cidade próspera. E por sua prosperidade, olhava para o alto da montanha, a cidade portuária, à beira-mar, olhava para o alto da montanha e via Atenas e falava: nós somos melhores do que vocês, atenienses. Nós também temos filosofia, nós também somos poderosos, somos ricos. Logo, eles queriam ser maiores do que Atenas, eram rivais de Atenas. E como já disse, capital da Acaia. Veja, uma cidade com uma população orgulhosa, poderosa, na média mais rica do que as demais cidades. Mas também tinha os seus pobres, nunca se enganem. Essa era Corinto, aí surgiu uma igreja, pela graça de Deus. E para essa igreja, Paulo escreveu algumas cartas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios não é a nossa primeira carta. Se você olhar para o capítulo 5, que nós já passamos os olhos nos seus primeiros versos, e olhamos para o versículo 9, veja aí, 1 Coríntios 5, 9. Você verá Paulo dizendo: já em carta vos escrevi. Veja, escreveu noutra carta. E escreveu nessa outra carta alguma coisa com um tema muito forte, porque diz o versículo 9, que não vos associasseis com os impuros. Veja, é o tema dos capítulos 5 e 6, impureza na igreja. Já escrevi essa carta para vocês, mas essa carta se perdeu, irmãos. Deus não quis preservá-la para nós, logo ela não era significativa para nós. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é a nossa primeira, o Senhor preservou, porque esta foi inspirada por Ele, é significativa para a igreja de todos os tempos. E essa carta, ela tem um bojo mais importante, um conteúdo mais importante de respostas às perguntas. Se você for ali até o capítulo 7, você verá que de 7 a 14, Paulo está respondendo perguntas. Perguntas de uma igreja que queria saber mais. Como já foi dito, escrita de Éfeso, isso está registrado inclusive no capítulo 16. E a carta tem no seu início a mensagem contra as divisões. Uma igreja dividida é uma igreja carnal. Quando essa divisão se dá por idolatria a seus pregadores, a seus líderes. Porque Paulo vai dizer no capítulo 11 que há divisão que é saudável, quando mostra a diferença entre os crentes de verdade e os ímpios. Mas a divisão que havia entre os corintianos, entre os coríntios, era uma divisão carnal, pecaminosa. Ele então fala contra essas divisões. A terceira carta que ele escreve também foi perdida. Ela tem menções na segunda epístola, no capítulo 2.
também foi uma carta bastante dura, irmãos. Veja que o teor das cartas de Paulo aos Coríntios predomina como dureza, como repreensão. E a última carta nós temos, a quarta carta, a nossa segunda. Estudamos coisa de 1 ano atrás a segunda carta de Paulo aos Coríntios, às quartas-feiras. Quem estudou viu que é uma bronca antes da vírgula e uma bronca depois. O Senhor usando Paulo para ser repreensor de uma igreja que estava em caminho da falência. Pois bem, essas são as epístolas. A nossa é a segunda escrita, a primeira no nosso cânon. E agora nós vemos uma divisão geral da carta, só para você se localizar bem. Ela começa, é claro, com uma introdução. Vimos os versículos 1 e 2 dessa introdução agora mesmo. Ela continua falando das divisões da igreja, que acabei de abordar com vocês. Salto à parte terceira. A quarta parte, respostas às questões, que eu também já mencionei. Vai falar do Evangelho e da ressurreição num capítulo, o 15, e vai encerrar a carta com o 16, que aqui está. Instruções finais. Deu um salto, apareceu mais rápido do que eu queria. O nosso tema de hoje: imoralidade e injustiça. Imoralidade e injustiça. Onde? Na igreja. Eu espero que você tenha aí consigo um programa do culto, que a pregação vai ser baseada no texto, mas exposta conforme está aqui, fracionada, esquematizada no nosso texto, no nosso boletim. Eu começo vendo com você, meu irmão e minha irmã, que a igreja de Corinto tinha problemas. Ela tinha problemas com a imoralidade. Já mencionamos alguma coisa a ler os versos 1 e 2 do capítulo 5. E ela tinha problemas com a justiça. Os irmãos dali eram injustos, praticavam a injustiça. Apenas a título de exemplo, eu vou ler com os irmãos tão somente o versículo 6 do capítulo 6. 6. Irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Há todo um contexto para isso que eu pretendo expor para os irmãos agora, mas a injustiça era uma marca daquela igreja. Imoralidade e injustiça. Eu pergunto para você, isso tem alguma coisa a ver com a gente? A gente vive num mundo que seja imoral e injusto? Ou eu vivo nesse mundo sozinho e vocês vivem em outro? Estou aqui perdido entre os injustos e os imorais e vocês estão em outro lugar? Esse é o mundo que vivemos. A epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, assim como toda a Escritura, é plenamente aplicável às nossas vidas, irmãos. Por isso interessa estudar capítulos duros como esses que passamos a ver agora. São os nossos problemas, imoralidade e injustiça. Só que eu vou começar a tratar pelo inverso, vou começar a tratar pela injustiça. Injustiça, meus irmãos. Injustiça porque a cidade de Corinto, à semelhança de muitas cidades e muitos países ao longo da história, tinha um conjunto de leis sobre os quais trabalhar a justiça. Pense bem comigo. Se eu me levantar aqui e disser da minha própria vontade o que você deve ou não deve fazer, conforme os meus interesses e vontades, você poderá facilmente me chamar de ditador, de monarca, de tirano, não é verdade? Mas e se eu tiver um conjunto de leis que foi produzido por nós? Nós, se não podemos fazer isso por nós mesmos, o fazemos por nossos representantes nos quais votamos. E os nossos representantes eleitos por nós, pelo voto direto, entram em um acordo, ainda que depois de baterem muito a cabeça,
e chegam a um acordo que se chama lei. E aquela lei, diante da sociedade, passa a ter um valor muitíssimo importante, imperativo, porque ele é o acordo das vontades. De modo que nós, sob o império da lei, estamos com igualdade de condições. Eu não poderei fazer o que eu quero, do modo que quero, se eu o fizer contra o acordo de vontades, contra a lei. Mas se eu fizer o que quero e obrigar os outros a fazerem o que eu quero, eu serei um ditador. Ao longo da história e também em Corinto, tem se organizado leis. Em Corinto, as leis eram romanas, elaboradas não por representantes populares, mas por homens importantes da sociedade, da aristocracia. Eram os senadores. Os senadores elaboravam as leis. E essas leis tinham valor sobre todo o Império Romano. Governadores das províncias romanas poderiam estabelecer leis, mas as suas leis tinham que ser sujeitas às leis do Senado. Não podiam ser independentes, porque era apenas um império. Em Corinto, as leis que vigoravam eram as leis romanas. Mas os de Corinto, para não errar de novo e ofender os corintianos, os de Corinto faziam algo muito parecido com o que se faz hoje. Alguém aqui já ouviu falar naquele ditado? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Não é assim o ditado? Pois é, na verdade não é bem assim que funciona, né? Porque nós sabemos que funciona dessa outra maneira que eu vou dizer, e os de Corinto também sabiam disso. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, do jeito que eu achar melhor, a lei. A lei conforme a minha interpretação, do modo que eu a aplicar. Assim, meus irmãos, em Corinto, quando na sociedade civil em comum, alguém muito importante cometia um crime, provavelmente aquele que foi lesado pelo criminoso não iria nem denunciar. Não, imagina. Mas se ele também fosse poderoso, ele denunciaria. Contudo, o juiz, diante de ambos os poderosos, ia procurar um acordo e via, de regra, ia contemporizar. O poderoso fique isento. Mas se alguém comum, cometendo o mesmo tipo de crime, fatalmente, porque ninguém ia deixar de denunciá-lo, ele seria apresentado para a justiça. E ele seria, então, apenado conforme a lei, muitas vezes. Mas muitas vezes contra a lei. Apenado com a prisão, com a escravidão, com a expulsão, ou ainda, meus irmãos, com a morte. Os coríntios viviam numa sociedade assim, acostumados com essa aplicação injusta do poder, não da lei. Alguma coisa semelhante conosco? O texto seria atual? As condições têm alguma coisa a ver com a gente? Você poderia procurar na Constituição brasileira a função do Ministério Público? Você já leu alguma vez a Constituição? Sabe para que serve esse órgão estatal? Você já viu na Constituição as partes de um processo, em especial num código, uma lei elevada, Código de Processo Civil, que há etapas a serem cumpridas por sujeitos diferentes para desempenhar um processo? E no nosso país isso não existe mais, dependendo de quem esteja sendo julgado. A lei é aviltada. E isto não é peculiaridade dos coríntios. Acontece aqui, acontece no nosso país. Nós que somos da raia pequena não vemos muito acontecer isso conosco.
mas experimente enfrentar um poderoso e veja o que acontece com você. Qual é o problema? O problema é que os coríntios, com essa cultura, trouxeram isso para dentro da igreja. E com essa cultura viviam a igreja dessa maneira. Praticavam um juízo carnal dentro da igreja. Eu virei minha página aqui, se você quiser acompanhar, vá para a 3ª do seu boletim. Eles então, meus irmãos, acobertavam os amigos. Você ouviu o que foi lido há pouco no capítulo 5, versos 1 e 2? A gravidade daquilo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, os ímpios. Isto é, haver quem se atreva a possuir, quer dizer, a deitar-se, a ter relações sexuais com a mulher de seu próprio pai. Na igreja. Como isso não era percebido? Vocês podem ter certeza de uma coisa. Era alguém muito importante. Era alguém que precisava ser preservado. Não, nesse ninguém toca. Era um grande presbítero. Era um grande dizimista. Era alguém que tinha uma função pública importante, então dentro da igreja ele tem que ser muito bem tratado. Aquelas pessoas que chegam na igreja e as pessoas vão dando lugar, vão abrindo espaço, senta aqui no primeiro banco. Você acha que um pecado desse pode passar incólume? Passava. Injustiça, porque havia o acobertamento dos amigos pecadores. Mas também havia, meus irmãos, a associação com esses amigos pecadores. Veja o número 2 do seu programa e o texto nos versos 6 a 11 do capítulo 5. Eu passo a ler. Não é boa a vossa jactância. Quer dizer, aquele orgulho exacerbado. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Percebam que Paulo está entrando numa comparação com a ceia pascal. Ele vai mencionar o pão sem fermento. Veja o verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está falando, meus irmãos, que nós que cremos em Cristo Jesus, já não temos sobre nós o jugo do pecado. Ora, se não temos sobre nós o jugo do pecado, não devemos cultivar, aqui o símbolo é fermento, cultivar o pecado. Deixar o símbolo do pecado, fermento, fazer a massa crescer, tomar lugar entre nós, fazer com que nós como igreja sejamos corrompidos. O que fazer? Lance fora, verso 7. E continua o verso 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Isto é, estejamos diante de Deus, lavados dos nossos pecados, sem cultivar o pecado, sem nos associarmos àquele que peca, e sabemos que peca, para com ele andando pecarmos como ele. Afastem-se. O 9 já lemos, referência à carta anterior. Vamos ao 10, referindo-se aos impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Pensem comigo, meus irmãos. Eu costumo usar esse exemplo, as pessoas podem ficar ofendidas, mas, por favor, você que vende carros honestamente, não se sinta ofendido. Mas, em geral, quando você vai comprar um carro usado, você já sabe de antemão, ele foi maquiado. Ou mudaram a quilometragem, ou fizeram ele brilhar numa área que estava batida, eles passaram uma coberturazinha. Ele está sempre perfeito, ele é seminovo, não é usado. É mais ou menos o que aparece aqui. O crente parece que faz tudo certinho, mas é pecador. O que Paulo está dizendo? Aquele que vive na iniquidade,
aquele que vive comercializando com impiedade, aquele que é pecador, e você está no mundo com ele, fazer o quê? Você precisa comprar o carro, precisa comprar arroz e feijão, precisa pagar energia elétrica, relacione-se com ele, fazer o quê? Mas quando é um que se apresenta como crente, verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais, quer dizer, nenhuma comunhão com o falso crente. Mas cadê o amor? Amor a Deus acima de todos. Honra a Deus antes de tudo. E não a este que se apresenta como ovelha e é o que mesmo, irmãos? Se disser bode, vai estar no caminho certo. Injustiça. As pessoas andando com os injustos, assim como diz o ditado popular, andando com o manco, aprendem a mancar. Meus irmãos, o texto segue e diz: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai o malfeitor. Pode ser que ainda haja entre nós alguém que entenda que é proibido julgar, pastor, não julgue ninguém. A resposta que se dá é: você está fazendo o que agora comigo ao me dizer isso? A palavra nos diz, nas palavras do próprio Senhor Jesus, em João 7, 24, é proibido julgar? Sim, conforme a carne. Não julgueis conforme a carne, diz Jesus. E ele diz o contrário também. Julgai, sim, conforme a reta justiça, a palavra. É para julgar, segundo a palavra, não segundo a carne. Não como eles estavam fazendo, atenuando para uns e agravando para outros. E eles agravavam para outros, meus irmãos, porque eles faziam algo terrível com a gente comum, que se não era preservada dentro da igreja, ia ser muito pior fora. Nós como igreja, ainda que nós convivamos pouco, quando nos encontramos, somos afáveis uns com os outros. Somos corteses, somos gentis. Alguém precisa de um socorro, nós procuramos socorrer. Nós temos gente eleita com essa função principal, vamos ajudar. Agora, se dentro da igreja o irmão não é ajudado, e ao contrário, ele é apresentado por uma justiça injusta fora da igreja, o que esperar, o que entender deste crente que o denunciou? Capítulo 6, verso 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante santos? Versos 4 a 6. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Vejam bem, irmãos, o verso 4 trata dos negócios comuns da sociedade. Vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Isto é, vendi uma propriedade para alguém, um carro, um terreno, uma casa, um celular. Aquele que contratou comigo não pagou, não cumpriu com a sua parte no acordo. Eu vou procurar por ele, não vou? Escuta, amigo, você não pagou como você disse que ia pagar, como está aqui no nosso contrato. Ele fala para eu procurar os meus direitos. O que eu vou fazer? Está na rua o homem, não é um irmão na fé. O que eu vou fazer? Eu vou denunciar ele na igreja? Não. Eu vou procurar a justiça comum. É isso que está dizendo aqui. Quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Nós vamos procurar
um advogado e vão entrar com uma ação. Não é isso que vai ser feito? Mas e na igreja? Paulo diz no verso 5, será que não tem nenhum sábio no meio de vocês? Nenhum. Tem ninguém que possa ser procurado para poder ajudar os irmãos a resolverem um problema? Tem que procurar justiça fora, na justiça injusta. E culmina com o verso 6, já lido 2 vezes, irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. Preciso lhes dizer que isso acontece muito, irmãos. Muito, muito. Ao ponto dos conselhos cada vez temerem mais, fazerem disciplina contra alguém. Estão lá namorando, casalzinho. Ah, que lindos, tem coraçõezinhos flutuando ao redor. Passam-se 2 ou 3 meses, solteiros, fornicadores, ela está grávida. Pior, ela procura o aborto. Então isso chega aos ouvidos do conselho, e o conselho deve fazer o quê, irmãos? Disciplina. E pode fazer disciplina? Se faz a disciplina na igreja, é processado. Processado por, como é que falaria? Denigrir a imagem pública? Qual seria o termo técnico? Queridos irmãos, isso acontece na igreja hoje. Isso não é coisa de Coríntios, isso é coisa de gente pecadora. Injustiça. Mas, irmãos, Paulo, ao falar sobre isso, está nos ensinando a fazer o certo. Ao repreender o erro, ele está dizendo, não é para fazer assim, mas é para fazer desse outro jeito. Só que ele fala de maneira muito áspera, muito dura. Veja, por favor, no item C da sua pregação, 4 Romano, letra C maiúscula. Vamos para o capítulo 6, versos 2 e 3. E vamos verificar, irmãos, que o apóstolo Paulo está fundado no ensino de Cristo. Está fundado como apóstolo na doutrina dos apóstolos. Então ele vai ensinar as pessoas a fazerem juízo conforme Cristo ensinou. Quando leio aqui o versículo 2 e leio o versículo 3, em especial nas suas partes finais, eu vejo que aquilo que há de problemático no meio da igreja são coisas ínfimas. Final da parte do verso 2. Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Final do verso 3. Quanto mais as coisas desta vida. Já trataremos o restante desses versos. Ele está falando disso, meus irmãos, a partir do ensinamento do Senhor Jesus, registrado por Mateus no capítulo 18, do verso 15 até o verso 20, coisa que os irmãos sabem de cor. Alguém me ofendeu, o que eu devo fazer? Pegar a minha fralda, enxugar os meus olhos e chorar bem alto? Não, irmãos. Eu devo procurar o meu irmão na fé que me ofendeu, falar com o meu irmão e dizer, irmão, você me ofendeu assim, assim. Por favor, vamos acertar isso. E se ele se arrepender, haverá paz entre os irmãos. Mas não, ele não se arrependeu. O que fazer então? O segundo passo disciplinar em Mateus 18. Chama 1 ou 2 testemunhas e vai falar com o ofensor. Ofensor, você fez isso e isso contra mim, me ofendeu. Eu trouxe aqui essas testemunhas para elas verem o seu arrependimento. Mas o ofensor pode dizer, não, nunca fiz isso. E se fiz com toda a certeza, toda a razão. O que fazer? Mateus 18, a partir do 18, diz que nós devemos apresentar para a igreja. Porque a igreja em Mateus 18, irmãos, está definida. A igreja, diz o Senhor Jesus, quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Sabe o que é igreja? Ali em Mateus 18, é o conselho, irmãos.
são as autoridades que representam a igreja. São aqueles que foram postos pelo Senhor, assim como os discípulos foram feitos apóstolos, assim como os apóstolos instituíam presbíteros na igreja. São as autoridades instituídas na igreja, para que, reunidos sob a autoridade de Cristo, expressem o juízo segundo as Escrituras para o faltoso. Isto faltava entre aquelas pessoas, mas pela graça de Deus, Paulo ensina a fazer justiça e ensina a fazer do jeito certo, do jeito de Cristo. Por isso nós vamos ver aqui no nosso texto, no capítulo 5, o versículo 4 para iniciar. Paulo diz: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Eu paro aqui. Vejam que o primeiro ponto que ele apresenta é que isso vai ser feito de maneira conciliar. É o número 2 da letra C. Conciliar. Eu reunido convosco, e fazemos isso no poder do Espírito Santo. Veja que ele faz isso de maneira conciliar para aplicar uma disciplina espiritual. Veja os versos 3 e 5. Lerei o 4 no meio para dar contexto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, e aí vem um parêntese que é o versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que o autor de tal infâmia, verso 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que ele quer dizer com isso? Disciplina severa, e se for o caso, pondo fora da igreja. Por isso que o verso 7 diz: lançai fora o fermento. Por isso que o verso 11 diz para a gente não estar com eles de modo algum, nem ainda comer com tais pessoas. É porque é severo. É porque não é para misturar com o fermento do pecado. A pessoa não se arrependeu. É para fazer a justiça com justiça. Justiça sobre quem? Sobre quem, conhecido o pecado praticado, careça de admoestação, depois de confrontação acompanhada, depois de juízo conciliar, e não havendo retorno, tratai-o como gentil e publicano, como diz o Senhor Jesus. Justiça sobre qualquer um, igualmente, sem despotismo, seguindo o regramento divino. Não porque alguém quis, mas porque Deus disse. E Ele pode fazê-lo, vocês sabem disso. Justiça, meus irmãos, porque isto é a prática presente daquilo que Paulo, e agora vou ao capítulo 6, versos 2 e 3, diz que será feito escatologicamente. Versículo 2 diz na sua parte inicial do capítulo 6: ou não sabeis que os santos hão de julgar, leio de novo, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Juízo escatológico. Quem é o juiz de toda a terra, irmãos? Se você pensou que é Deus, pensou bem. Quem vai expressar esse juízo no último dia? Se você pensou o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, pensou corretamente. Ele é o juiz. E quem somos nós? Sob a sua autoridade, nós estaremos julgando com Ele a todo o mundo. Veja o verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida, os anjos. A que anjos julgaremos? Será que nós vamos julgar Miguel, o que anunciou o nascimento do Senhor Jesus? Gabriel e outros anjos, hein, gêmeos? Estou falando de anjos aqui, hein? Anjos. Justos? Não.
Está se falando de anjos rebeldes, indignos da presença da majestade. Nós, na autoridade de Cristo, julgaremos a tais anjos. Queridos, o julgamento do mundo está registrado em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 11. O julgamento dos anjos está registrado no capítulo 20, em sua íntegra, do livro do Apocalipse. Nós estaremos com Cristo, exercendo tal juízo. Paulo diz: se nós julgaremos o mundo sob a autoridade de Cristo, é claro, e os anjos sob a autoridade de Cristo, sempre. Sob essa mesma autoridade, veja de novo o capítulo 5, verso 4. Sob essa mesma autoridade, em nome do Senhor Jesus, com o poder de Jesus nosso Senhor, sob essa mesma autoridade, não podemos julgar as coisas mínimas. Esse é o argumento. É claro que podemos. O juízo temporal é cabível na igreja. Queridos, eu coloquei o juízo antes da imoralidade, porque o juízo, meus irmãos, a injustiça, na verdade, é um dos pecados mencionados quando Paulo vai tratar da impureza. Logo, quando pensamos na pureza do santuário, temos que pensar na justiça e na injustiça. Se eu e você somos ou não somos justos diante de Deus e, portanto, diante dos homens. E se somos justos pelo poder do Senhor, conforme as Escrituras, agora podemos ampliar para outros aspectos. Ao invés de fazermos o mal, capítulo 6, versículo 8, vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ao invés de fazermos isso, andarmos na justiça, andarmos na pureza. Pureza, versos 9 e 10 do capítulo 6. Então nós vemos, quanto à imoralidade, versos 9 e 10, com detalhes profundos e terríveis. Ou não sabeis que uns injustos, perceba, vocês fazem injustiça, diz o verso 8. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está dizendo para aqueles coríntios: vocês estão praticando a injustiça, vocês não vão para o reino de Deus. Mas ele prossegue: não vos enganeis, verso 9, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ninguém pode dizer que Paulo foi contra alguém especificamente. Ele foi contra os praticantes do pecado. Todos. Vejam, eu vou começar pelo segundo termo aqui, no verso 9. Nem idólatras. Irmãos, está falando com a igreja. Mas a igreja era idólatra. Um adorava Paulo, outro Apolo, outro Cefas. Adoravam as estruturas eclesiásticas, adoravam o seu status. Depois leia o capítulo 11. Status era muito importante para os coríntios. Adoravam. Nos nossos dias, adoro aquele pastor que fala sempre no YouTube. Fui para a igreja porque eu queria ver alguém como aquele pastor que fala no YouTube. Idólatra. Congregue para adorar a Deus e estudar a sua palavra. Pastor algum vai te conduzir para o céu, a não ser que esse pastor seja o Redentor Jesus Cristo. Não seja idólatra de pastor. Mas há uma idolatria ainda mais triste no meio da igreja. Uma idolatria que, digo, está em queda. A idolatria da Bíblia. Pessoas que creem que a Bíblia seja Deus, que tratam a Bíblia de um jeito assim todo especial, como se ela não pudesse dobrar a página. Vou citar um exemplo das minhas meninas quando estudavam no colégio adventista. A Bíblia não podia ficar embaixo na pilha de livros. A Bíblia,
A Bíblia é a palavra de Deus registrada, irmãos. A Bíblia é maravilhosa e é uma bênção, mas ela não é Deus. Deus é Deus. Só a Deus adoramos conforme a revelação que Ele deu. Logo não adoramos a Bíblia. Aprendemos, porque a Bíblia só traz a verdade, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus escrita não é Deus. Idólatras, impuros. Mas ele fala de mais impureza, impureza sexual. Meu Senhor, quanta impureza sexual. Ele vai falar do adultério. O adultério é fácil de entender, né? Qualquer relação sexual fora da lei. Já foi fora da lei o adultério, agora não é mais. Verdade. Hoje o adultério não é mais crime. Prostituição agora, os advogados que me ajudem aqui, virou contravenção, não é mais crime também. Poliamor, famílias poliafetivas. Aguardem, já já a pedofilia vai ser legal. Já já. Mas enfim, observando aqui, conforme os textos da época, e a melhor moralidade regente como lei, esta impureza do adultério não deve fazer parte da vida de um cristão, concordam? Ainda que seja com imagens no celular, não é verdade? Nem os impuros, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. E aqui diz com palavras bastante claras, efeminados e sodomitas. Efeminados e sodomitas, queridos irmãos, são os homossexuais ativo e passivo. Os efeminados são, no texto, os moles. Você tem filho mole? Diz para ele, meu, vamos lá. Seja homem. Honre a Deus. Você nunca vai ser uma mulher. E há também os homossexuais ativos. Queridos, eu queria falar para vocês sobre as partes anatômicas do sexo como Deus inventou e criou, e daquele que é chamado de sexo sem ser. É uma verdadeira violência. Um relacionamento sadomasoquista terrível. Mas o tempo é curto. Pesquisem para saber o quanto Deus nos fez adequados para o sexo do jeito que Ele planejou. E o quanto qualquer outra forma de sexo é inadequada, imprópria, agressiva, lesiva, má, pecaminosa. Pode acrescentar mais dos piores adjetivos a tais práticas. Vícios sexuais. Há mais aqui. Ele vai falar no verso 10, ladrões, avarentos e roubadores. Hoje pela manhã, após o culto matinal, a congregação, fiz lembrar aos que lá se reuniam, que se pretendem que um dia aquela casa se reúna como igreja organizada, é preciso que uma coisa aconteça. Claro, é preciso ter homens aptos à liderança, é preciso haver crentes, é verdade, como vai haver uma igreja se não houver crentes? Mas é preciso haver fidelidade dizimal. Quantos crentes são infiéis no dízimo? Roubam a Deus no dízimo. Deus não precisa. Não é porque Ele precisa que Ele ordenou o dízimo. É para você ser posto à prova na tua fidelidade, na tua gratidão. Infiel, roubador, ladrão, avarento. Se você é dizimista, nada disso é para você. Mas há outros que tomam coisas uns dos outros e o fazem de modo que quando são confrontados negam. Nunca. Ladrões, avarentos, roubadores. O Senhor confronta na pena de Paulo. Mas diz mais aqui. Vícios farmacológicos. Que palavrão, hein? Poderia haver entre nós viciados em drogas, não poderia? Podem chegar
podem crer no Senhor Jesus e devem abandonar. Viver no vício é viver pecando, é viver negando a Deus. Eu sou testemunha de fumantes inveterados que no dia em que creram em Jesus Cristo, abandonaram assim o vício. Mas também conheço gente grande, crente, que se orgulha do seu cigarro. Cigarro, vício. Bebida alcoólica, vício. Maconha, cocaína e outras mais. Faz parte da sua vida. Abandone. Quando? Hoje. Ore a Deus. Essa graça do Senhor. O Senhor é poderoso, meus irmãos. Tem feito maravilhas. Abandone os vícios farmacológicos. E o último vício aqui listado é social. Um vício que provavelmente vai acontecer bastante hoje, com os irmãos indo para casa. Espero que não. Falando mal do pastor que pregou muito tempo. Não parou de pregar. Falou um monte de borracha. Não dava nem para ouvir mais. Só fiquei sentado porque ficava feio sair. O homem é ruim demais. Maledicência. Maledicência. Falar mal do outro de modo indevido e impróprio. Nas Escrituras isso também se chama blasfêmia. Blasfêmia é aplicado diretamente a Deus, mas também é aplicado na língua grega para as pessoas. Está blasfemando a respeito dos outros. Maledicência. Você acha que isso constrói alguma coisa? Acha que edifica? Claro que não. Logo, meus irmãos, tendo falado da impureza, Paulo fecha o assunto da impureza falando de pureza. E vai falar de pureza de um modo que para nós talvez seja surpreendente. Vai falar de pureza, verso 12. Talvez nem todos compreendam esse verso, tentaria explicar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você já ouviu alguém falar sobre isso e bater no peito e falou, eu posso, tudo me é lícito. Aí eu peço perdão aos irmãos. O infiel, o ímpio, o gentil, o perdido, tudo te é lícito? Nega a Cristo, é lícito. Tudo te é lícito? Então eu vou subir 2 versículos. Seja idólatra, é lícito. Seja adúltero, é lícito. Efeminado, sodomita, ladrão, é tudo lícito. Não, meus irmãos. Isto é uma censura de Paulo a um dito popular entre os coríntios. Está dizendo para os coríntios, vocês não entendem nada. Vocês vivem a partir do que vocês praticam na sua sociedade corrupta de Corinto. Não é assim o cristianismo. E ele exemplifica, verso 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Olha um exemplo, é uma coisa para a outra. A licitude está na sua compatibilidade. Mas isso é só um exemplo introdutório, porque ele vai falar o exemplo de verdade, o que realmente significa, porque ele diz, Deus destruirá tanto alimentos como estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é lícito. Isso convém. Vejam que Paulo desmonta o dito coríntio. Cuidado para não ofender ninguém. Coríntio. Falando de pureza. Está falando que essa licenciosidade não cabe entre os cristãos. Não é próprio para nós. Nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Não me é lícito adorar Paulo, Pedro ou Apolo. Não me é lícito dividir a igreja. Não me é lícito discriminar na hora da ceia. Não é lícito, é falso o dito do verso 12. O corpo é para o Senhor. O Senhor
é para o corpo. Isto sim é uma regra. E ele prossegue dizendo que o corpo do redimido é o corpo de membro de Cristo. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ele está dizendo, você é crente, você é parte do corpo de Cristo. Como você pode se deixar corromper assim? Com a injustiça e com a impureza? Mas se você ser parte do corpo de Cristo não é tudo. Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diz aí, de quem você é? Eu sou de mim mesmo, eu mando em mim, tudo que eu tenho é meu. Ímpio, olha a palavra. Você é parte do santuário de Deus. Você não se pertence a si mesmo. Você deve viver em pureza. Abandone o pecado da injustiça e da impureza em geral. Abandone. O que fazer então, meus irmãos? O que fazer, meu Deus, diante de um texto dessa profundidade, desse peso e dessa importância para mim e para você hoje? É texto para os coríntios, mas é texto para mim e para você. O que fazer, meu Deus? Primeiro de tudo, meus irmãos, precisamos sempre nos recordar da obra de Cristo. Veja o capítulo 6, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Queridos, sabe aquela figura de linguagem, a tal da metonímia, que pega uma parte e fala que aquilo é o todo, trata tudo como se fosse aquela parte? Lembram disso em algum dia? Pois bem, quando ele fala aqui da ressurreição, ele está falando de todo o ministério de Cristo. Quando você crê na ressurreição de Cristo, você não crê na ressurreição apenas, você crê que ele passou 3 dias morto e ressuscitou, que ele foi crucificado, passou 3 dias morto e ressuscitou, que ele foi traído, foi condenado, morreu na cruz, passou 3 dias morto, ressuscitou. Percebam, eu estou indo para trás. Você crê em tudo isso, faz parte do conjunto. Quando ele fala da ressurreição, ele está falando de toda a obra de Cristo. E Deus que ressuscitou a Cristo, também vai te ressuscitar. Ora, por que ele o fará? Porque você é crente em Cristo. Porque você é membro do corpo de Cristo. Porque você é santuário do Espírito Santo com a igreja. Logo, não viva pecando. Lembre-se da obra do Senhor quando você estiver na beira do precipício e afaste-se para não pecar. Lembre-se sempre da sua situação, da nossa situação em Cristo. Capítulo 6, versículo 11. No 9 e 10, aquele rol de pecados. E no versículo 11, tais fostes alguns de vós. Não é verdade? Fomos mesmo. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, um dia nós cremos em Cristo, em toda a sua obra de redenção. E quando nós o fizemos no meio da igreja, o que aconteceu? Eu creio em Cristo. O que aconteceu depois disso? Obedecendo ao Senhor. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vós vos lavastes. Está falando de uma coisa prática do cotidiano da igreja. E agora ele fala do símbolo, do que significa, perdão, essa lavagem. Essa lavagem significa: fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa condição hoje. Você está inclinado para o pecado? Lembra da obra de Cristo. Lembrou da obra de Cristo? Lembra o que essa obra fez em você. Agora você é outro. Você é novo.
Você foi lavado, santificado, justificado em Cristo. Não vá viver na injustiça, na impureza. Mas lembrando-se dessas duas coisas, você deve se lembrar também das nossas obrigações em Cristo. As pessoas por aí estão sempre dispostas a dizer quais são os seus direitos. Ei, eu tenho direitos. Raramente se lembram das suas obrigações. Ei, você tem obrigações. As obrigações são o último verso do nosso texto. Porque fostes comprados por preço. Nós não somos nossos, não é isso que ele diz no versículo 19? E não sois de vós mesmos? Como não sou de mim mesmo? Você foi comprado por preço. Agora, pois, olha a obrigação. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorifique a Deus no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos transformados. Vamos orar a Deus.